No começo do século XX, o futebol paulista era muito mais do que um simples jogo. Era um retrato da própria sociedade. De um lado, os clubes da elite frequentados por jovens ricos da capital, do outro, equipes formadas por imigrantes e trabalhadores, que viam no futebol uma forma de afirmação. E poucos confrontos simbolizaram tão bem esse choque de mundos, quanto a rivalidade entre o Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras, e o Clube Atlético Paulistano. Já se inscreva no canal para grandes histórias como essa. O Palestra Itália nasceu em 1914. Seu objetivo era claro: ser o grande clube esportivo da colônia italiana em São Paulo. A inspiração veio dos italianos, do Torino e Pro Vercelli, que excursionaram pelo Brasil. O clube nasceu principalmente no bairro do Brás, reduto de imigrantes italianos. Muitos de seus fundadores eram trabalhadores das indústrias Matarazzo. Era um time de operários, de imigrantes que buscavam espaço numa cidade em transformação. Do outro lado estava o Paulistano, um clube tradicional, situado no elegante Jardim América, frequentado por jovens da elite paulistana. Entre seus sócios estavam membros de famílias influentes, como os Prado. O Paulistano era um dos pilares da aristocracia esportiva da cidade e também fundador da Liga Paulista de Futebol. Ali, o futebol era praticado como esporte de cavalheiros. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu em 1915, em um amistoso. Vitória do Paulistano, 4-1. Era um sinal claro da hierarquia do futebol paulista naquele momento. Mas aquela equipe recém-criada começava a crescer. O Palestra tentou entrar na Associação Paulista de Esportes Atléticos, APEA, em 1915, porém, a aceitação só veio em 1916, quando finalmente disputou o Campeonato Paulista de Futebol pela primeira vez. Nesse mesmo ano, o Paulistano venceu novamente os dois confrontos, 3-1 e 2-1. Parecia apenas mais um rival menor, mas não seria. Após 4 derrotas seguidas, o Palestra Itália finalmente venceu o rival em 1917 por 3-2 em um amistoso. No Campeonato Paulista daquele mesmo ano, veio a primeira vitória oficial, 1-0. Foi um choque. O paulistano ainda conquistou o título daquele ano, mas algo havia mudado. O Palestra terminou em segundo lugar, porém o clube alvirrubro não conseguiu vencê-lo. O novo rival já incomodava, e muito. O Campeonato Paulista de 1918 teve um dos episódios mais polêmicos dessa rivalidade. O paulistano vencia o clássico por 2-1 quando o árbitro marcou um pênalti extremamente contestado. O Palestra reagiu, indignado com o que considerava perseguição da elite, do futebol paulista e sucessivos erros de arbitragem. Abandonou a competição. O conflito de classes no futebol parecia explícito. De um lado, clubes tradicionais da elite. Do outro, um time de imigrantes que lutava por espaço. Ainda em 1918, o Brasil foi atingido por uma tragédia: a gripe espanhola. A pandemia matou cerca de 35 mil brasileiros, sendo aproximadamente 6 mil na cidade de São Paulo. Nesse momento dramático, o Palestra Itália tomou uma decisão histórica. O clube abriu suas instalações para a Cruz Vermelha, transformando sua sede em hospital. A simpatia popular pelo Palestra Itália cresceu e a pressão para que ele retornasse às competições também. Em 1919, o Palestra voltou ao Campeonato Paulista e novamente terminou vice-campeão. O título ficou com o Paulistano, que conquistava o 4º campeonato consecutivo, um feito histórico e inigualado até hoje. Mas a virada viria logo depois. Em 1920, o Palestra Itália finalmente conquistou seu primeiro título paulista, e da forma mais dramática possível. Após perder para o Paulistano na última rodada e ver o rival empatar em pontos, foi necessário um jogo de desempate. O Palestra venceu 2-1. Era a vitória de um clube de imigrantes e trabalhadores contra o bastião da elite do futebol paulista. Em 1921, o Paulistano voltou a conquistar o título paulista, mais uma vez com o Palestra como vice. A campanha foi impressionante: 98 gols marcados
e apenas 14 sofridos, mas aquele seria o último grande capítulo da rivalidade no Paulistão. Nos anos seguintes, novos protagonistas surgiriam. O Sport Clube Corinthians Paulista, tricampeão entre 1922 e 1924, e o São Bento São Paulo, campeão em 1925. Em 1926, o paulistano tomou uma decisão radical. O clube deixou a APEA e criou a Liga de Amadores de Futebol. O motivo era ideológico. O alvirrubro defendia o amadorismo puro e rejeitava o pagamento de gratificações a jogadores, algo cada vez mais comum no futebol da década de 20, especialmente entre atletas vindos das camadas populares, mas que só foi se tornar oficial em 1933. Era mais um reflexo do conflito social que atravessava o futebol. De um lado, a visão aristocrática do esporte. Do outro, a realidade de um jogo que já pertencia ao povo. Um clássico esquecido, mas histórico. Ao todo, foram 28 partidas entre as equipes. 14 vitórias do paulistano, 8 vitórias do Palestra Itália e 6 empates. 59 gols do paulistano e 44 do Palestra. Mas os números contam apenas parte da história, porque aquele confronto não era apenas futebol, era o choque entre a elite tradicional de São Paulo e a força crescente dos imigrantes e trabalhadores. Um clássico que ajudou a moldar o futebol paulista e que abriu caminho para a ascensão de um clube que, décadas depois, seria conhecido por todo o Brasil como Palmeiras. Se você chegou até aqui, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, o hype, recomende para os amigos e nos visite outras vezes. Não faltarão histórias, curiosidades e ótimos motivos para você nos acompanhar.